Como é que tá? Tudo bem aí na sua casa? Tudo bem na minha casa. Tudo Tudo bem aqui na minha ótimo. casa também. E essa história de ficar em casa, Aí, que né? bom. Não, como repórter, eu que aqui no canal, cada hora eu estava num canto, sabe, na rua, cada hora com uma pessoa diferente, nessa vida de repórter. A pandemia me fez ficar aqui na varandinha da minha casa e eu comecei aqui no canal a refletir sobre a vida e tentar passar um pouco do que eu aprendi como comunicadora para as pessoas que querem, né, ter voz, né, querem melhorar a maneira de falar. E aí, por isso que eu te convidei para bater esse papo, porque, né, Samuel Rosa tem uma voz que sempre chamou minha atenção, não só pelo timbre, né? Claro, você está cansado de saber, você canta muito bem, mas também pelo que você fala, e acho que assim, a maneira que você fala, né? Ali no show, entre uma música e outra, você sempre conta uma história, você faz uma reflexão, dá uma opinião, né? Então, eu queria que você falasse mais sobre esse seu vozeirão, que você tem muita autenticidade. Eu agradeço muito suas palavras e fico muito feliz com essa sua percepção do quanto eu consegui, ao longo desses anos, né, imprimir uma marca, fazer da minha voz uma marca muito associada à minha banda, claro, ainda que eu tenha feito projetos fora do Skank, e agora eu vou fazer mais ainda, né? Eu acho que eu fui moldando ao longo dos anos num curso prático, né? Eu não tenho muita teoria de música, já falei isso várias vezes. Eu não fui no conservatório, eu estudei, não estudei música na faculdade, estudei psicologia, mas enfim, eu sou um músico prático, assim, né? Da vida, de tocar em bar, em festas. Fui me moldando aí quando eu comecei a tocar, né? Garoto ainda. E ao longo dos anos eu acho que eu fui aprendendo, estou aprendendo ainda muito na questão da voz, de onde colocar, de como colocar, de não ficar repetitivo, de criar uma marca, uma assinatura, mas que também ela possa variar, não ficar sempre, lá vem o Samuel com aquela vozinha. Né? As pessoas às vezes ficam, quando você começa a, a, a se repetir muito na maneira de cantar, se fica muito estigmatizado. Eu já vi muitas pessoas reclamarem: o fulano só canta naquela região, com aquele timbre de voz, sempre do mesmo jeito, ou muito anasalado, ou muita coisa. Então, eu lanço mão desse aprendizado, Maíra, que eu adquiri ao longo dos anos, assim, tocando em bar, tocando em festas, como eu falei, músicas de outras pessoas. E aí você acaba imitando um pouquinho aquele cantor que você está interpretando, sabe? Então, Isso eu aí que cantei. você falou é sair da zona de conforto, né? Você recriar a sua própria voz também, não estagnar, assim, de alguma maneira, né? Pode ser. Por exemplo, Pacato Cidadão, uma música que eu canto quase que brincando, né? Ô, Pacato Cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Uma voz que parece que não é minha. Eu fiz uma outra voz. Já no Proibido Fumar também. É proibido fumar, né? Eu já faço uma voz um pouco mais suja e tal. E ao longo dos anos eu fui variando isso. Eu acho que eu consegui ser, dentro das minhas possibilidades, da minha extensão vocal, ter uma certa versatilidade, que eu acho que é benéfica assim, para o trabalho do Skank. E trouxe uma assinatura, né, da minha voz. Uhum. Uma Você assinatura sempre foi falante, assim, desde novinho, desde a infância? Como é que é? Maíra, eu era. A gente até falou sobre isso. Eu era um pouco tímido, assim. Ainda sou, mas eu era um pouco tímido. Por exemplo, no colégio, eu tinha uma certa timidez, sabe? Eu não era muito de ficar falando durante as aulas, de ficar perguntando. Às vezes eu ficava um pouco com vergonha da minha pergunta. Será que todo mundo vai rir de mim e tal? E hoje eu vejo e acho que é uma questão necessária no aprendizado é não ter vergonha da dúvida. Não é vergonha duvidar. Há uma espécie de bullying na escola que eu sofri, várias pessoas sofrem, que quando você pergunta uma coisa, aí os descoladinhos tirados a inteligente ficam rindo. Você não entendeu isso? Não é possível, entendeu? Então, não é obrigação nenhuma de ninguém entender tudo com excelência, até porque a comunicação se dá entre duas ou mais pessoas. Então, eu dizer que eu não entendi não significa que só eu que não entendi. Às vezes, o interlocutor se expressa mal.
Às vezes o professor não se expressa bem. E algumas pessoas conseguem entender, outras não. Isso não é demérito, isso não é defeito. Então, eu sempre falei com os meus filhos e falo com todo estudante, não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha da dúvida, porque eu tive isso, me prejudicou muito. Hoje, até porque eu já estou começando a entrar assim, um pouco na velhice, eu me acho, e tenho problema auditivo por conta da guitarra, de muito som, eu me sinto no direito de falar, como é que é mesmo? O que você falou? Ah, tá, então isso. Aí a pessoa fala, é muito legal. Hoje eu me sinto nesse direito de ter dúvidas, de não ter entendido direito e perguntar de novo. Não é problema. Até porque a nossa interlocução, a nossa comunicação, ela é falha. Tem gente que se expressa muito mal. E se expressa mal e entra nessa. Não é possível que você não entendeu. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mentira. A gente falha muito como sociedade exatamente por problema de comunicação, sabe, Maíra? A pessoa que não se expressa direito, a pessoa que não explica direito. É muito comum isso, ou por timidez, ou por má vontade, ou porque não sabe mesmo, não tem habilidade para se expressar. Então, e muita gente, às vezes, tem vergonha de falar, você me desculpa, eu não entendi, né? Você pode... Isso. Não há que ter vergonha. Não há que ter vergonha, porque os interlocutores são ruins. Tem muito professor que é ruim para explicar. É ruim. É muito inteligente, mas é ruim. É muito bom no que faz, muito inteligente, mas não sabe passar. Às vezes é um puta profissional, até na música, o cara toca pra caramba, é muito bom, mas não sabe ensinar. Para ensinar agora, isso que você falou da sua infância, eu acho que assim, é inspirador para muita gente que tem dificuldade, que é tímido, porque como é que uma pessoa tímida, de repente, está de frente para um palco todos os dias, está aí dando entrevista? Você perdeu a timidez ou você aprendeu a caminhar com ela? Não, eu caminho com ela, boa. É isso aí, eu caminho com ela. Tem hora que eu sou muito tímido, muito quieto, assim. Aí até fico jogando a culpa na minha mineiridade. Eu sou mineiro pra caramba, você me conhece. Mesmo estando em São Paulo agora no momento, eu sou muito mineiro e tenho orgulho disso. Pois é, mas a mineiridade ela deixa marcas indeléveis em mim. Eu tenho, às vezes, eu sinto um pouco o receio de constranger a pessoa com uma pergunta, sabe? Mas isso é assim como, sabe? De questionar mais. Então, essa mineiridade às vezes me ajuda, às vezes me atrapalha. Eu não sei. Eu estou pondo culpa na mineiridade, mas é a minha formação, né? Mas onde que eu queria chegar para completar a sua pergunta? Eu estava falando da sua timidez, como é que você lida com ela? Pois é, dessa maneira, vou com ela, né? E vou aprendendo. E em certos momentos eu consigo me soltar. E quando eu comecei a trabalhar mais assim assiduamente com música, com estar no palco, comecei assim, não é bem a maneira de falar, né? Porque eu comecei muito novo, eu comecei com 14, 15 anos, e no palco é engraçado, eu era mais desinibido. Muita gente se surpreendeu. Pô, você é um cara tímido, você chega no palco, mas isso acontece muito, até com ator também. Não sei se já ouviu falar, o cara é tímido, mas na hora que liga a câmera, se solta. Então, o palco é um lugar onde eu me sinto à vontade e me solto mais. Agora, na questão de falar, tem uma outra coisa. Eu saquei, eu entendi, ainda há tempo, num momento até jovem ainda, quando o Skank estava engatinhando, que eu precisava falar do que eu faço. Eu preciso explicar para as pessoas sobre o meu trabalho, sobre o que eu estou fazendo, como eu estou inserido nele, minhas ambições, aonde eu quero chegar, como eu desenvolvo meu trabalho, não de uma forma teórica. Não precisa achar que isso é uma teoria. Não, vem cá. Você, então, deixa eu entender. Você tem uma banda de reggae, formou em Belo Horizonte, você e mais 3 caras, vocês gostam do reggae mais eletrônico, misturam com rock, entendeu? Eu tinha que explicar para o jornalista, para a imprensa, para qualquer pessoa que perguntasse, de bate-pronto, e o Skank? O que é o Skank? Então, eu pensei, eu tenho sempre que saber falar de onde eu estou, do meu trabalho, o que eu estou fazendo. E esse disco agora, Samuel, o Cosmotron, que vocês lançaram, aonde vocês estavam querendo chegar com ele? Eu tinha que explicar. Então, isso foi me ajudando a ser mais
assertivo, empregando o termo de forma correta. Tem muita gente que você sabe que acha que assertivo é acertar muito. Não tem nada a ver com acertar e errar. Ser assertivo é você se expressar de uma forma... Você foi sendo treinado, então, digamos assim. Foi na quantidade de fala mesmo que você foi falando cada vez mais. Eu aprendi a ser assertivo, a falar do que eu estou sentindo, do que eu acho, do que eu penso, mais assertivo. Não há também vergonha nisso. Então, você se expressar e falar do seu trabalho, e aí foi o ponto de partida, Maíra. Só para não estender mais. Eu comecei a ver que eu tenho que saber falar do meu trabalho. E hoje, como o Skank faz muito show, onde a gente toca uma história de canções, de músicas, né? Um repertório que está sendo construído há 30 anos. Uhum. Então, eu sei falar de cada música, se eu quiser, de como foi feita, em qual momento, o que aconteceu naquele disco. Então, é isso que você falou, mas como que você para, às vezes, o show e fala de alguma coisa? É que, às vezes, eu fico querendo pontuar ou situar as pessoas que estão ali nos vendo um pouco mais sobre a nossa história, sobre aquela canção. E sobre como é estar ali na frente delas, tocando para elas naquele momento. Alguma vez você já travou, assim, de não conseguir falar ou ter um branco? Você lembra disso acontecer? Não. Eu nunca travei, não. Eu já errei muito, assim, errei português, até hoje. Falei palavra errada, assim, mas me confundi. Mas travar, não. Travar, não. Né? Eu nunca passei por esse percalço assim de dar branco. Às vezes me escapa. Eu acho que tem uma coisa que te ajuda nisso, porque eu já travei, né? Sou comunicadora há 20 anos, mas já aconteceu comigo. E eu acho que uma coisa que você tem, que é uma qualidade sua, que eu aprendo até na marra hoje em dia, é ser mais organizado. E eu tendo a achar que você é até um pouquinho perfeccionista, porque eu já trabalhei com você, né? Já apresentei live do Skank e tudo, e você é muito precavido. Eu acho que isso, você tem o plano A, o plano B, o plano C, você organiza com antecedência para que lá na hora você simplesmente flua. Quando você não se prepara bem ou não pensa no que pode dar errado, acho que é mais uma chance de você ter um erro de comunicação, né? É isso aí, com certeza. O que acontece? Quando a gente passa, repassa, repete, ensaia, você fica mais livre, porque sua área do cerebelo começa a gravar aquilo que você tem que fazer. Gravado, você faz de forma mecânica. Quando você faz de forma mecânica, você fica solto para fazer outras coisas. Então, por exemplo, quando eu estou tocando uma coisa com o Skank, que eu já toco há anos, eu fico muito mais solto para interpretar melhor, porque eu sei que eu não vou errar, já está tudo mecânico, ainda que às vezes eu erre. Mas já está tudo mecânico e tal. Então, a repetição, ela te dá segurança, né? Quando a gente vê um ginasta na Olimpíada fazendo aqueles pulos, dando aquelas coisas, o mesmo, sei lá, um ator no teatro falando aquele texto, falei, pô, como que esse cara consegue lembrar tudo? Como que essas pessoas têm essa sequência? É a repetição. É isso que você falou, é o preparo. O que é foda é as pessoas que não se preparam falar, eu fico muito nervoso na hora. Claro, cara, você não se preparou. Vai passando. Então, assim, muito da tranquilidade que a gente tem hoje de entrar num palco, e às vezes você entra num palco menor, ou num palcão, como do Rock in Rio, por exemplo, você sabe que tem ali, sei lá, não sei quantas mil pessoas te assistindo, mais um tanto de gente vendo pela internet, a transmissão ao vivo na TV. O que dá uma segurança? Eu estou fazendo uma coisa que eu faço todo final de semana. Todo final de semana eu estou ali. Igual você pegar um microfone para entrevistar alguém, apresentar um programa. Tem quantos anos que você está fazendo isso? Isso uma hora começa a te dar uma segurança. Então, eu acho que o preparo faz a gente ficar tranquilo para o improviso, né? Para se brincar na hora. Você fica mais solto, né? Então, às vezes que você pôde trabalhar comigo, que você viu, assim, eu gosto de ter um método. Eu gosto de juntar a turma, vem cá, desenhar, eu pego o papel, vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Eu gosto dessa organização, né? Isso é bom para todo mundo, eu acho muito legal. Bom. Então, eu acho que é o que eu, às vezes, no grupo, assim, no Skank, por exemplo, é o que eu acho que eu posso contribuir. Já os meninos entram com outras coisas, né? O Henrique tem as suas, né, particularidades, tem o seu, coisa, né? O Lelo tem outro, o Haroldo tem outro, e vai
todo vai se formando assim, cada um contribui com o que tem, né? Uhum. Mais ou menos isso. Qual que é a lembrança mais antiga que você tem de falar em público, assim, sei lá, de subir num lugar para falar para os colegas ou para a família? O que você lembra, assim, mais antigo? Eu tenho uma lembrança que quando eu me formei, depois que eu me formei em psicologia, eu encasquetei que eu tinha que ser psicólogo mesmo. Incrível isso. E comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula, algumas aulas, já como psicólogo formado. Então, eu dava aula para pais, às vezes, né, sobre algumas coisas de psicologia dentro do ensino. Então, às vezes, eu falava numa escola que eu trabalhava, no Instituto Montessori, que tem aí em Belo Horizonte. Hoje eu nem sei mais onde está, era na Cidade Jardim, ali na Na Prudente Afonso Moraes. Pena, E em algumas outras ocasiões. Mas por que eu estou falando isso? Porque nessas aulas, aí, realmente, as primeiras aulas que eu dei eram aulas de 50 minutos, assim, não era muita coisa. Era psicologia ligada à educação. Nossa, Maíra, eu passei apertado. Foi quando eu comecei a ter que falar em público, né? E aí, quando você está na faculdade, às vezes você tem que apresentar um trabalho, ou mesmo na escola, né? Eu ficava bem nervoso, assim. Mas foi um belo de um teste. E eu trabalhava com outro profissional que me punha para dar aula mesmo. Você vai dar uma aula de 50 minutos, faculdade de odontologia, lá em Itaúna e tal, e eu chegava e dava uma aula. Isso foi um belo de um treino, assim. Mas eu me lembro que assim, eu fiquei. A primeira foi. Eu fiquei muito nervoso. Eu lembro que eu segurava o microfone assim. Tipo, me ajuda aqui, cara, porque o negócio está feio. Depois eu fui me acostumando.